Você cria sua realidade agora. Essa talvez seja uma das verdades mais poderosas que alguém pode ouvir, e ainda assim, uma das mais difíceis de aceitar. Porque fomos ensinados a acreditar que somos consequência das circunstâncias, que o mundo nos molda, que a vida acontece conosco. Mas a verdade é exatamente o oposto. A vida responde a você. A sua realidade externa nada mais é do que o reflexo da sua realidade interna. Aquilo que você pensa, sente e acredita com consistência se projeta no mundo como experiências, pessoas, situações, oportunidades ou a ausência delas. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você acreditou que as coisas só mudariam quando o mundo mudasse primeiro? Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu encontrar alguém que me entenda, quando tudo estiver certo, então eu vou me sentir bem, então serei feliz. Mas o universo não funciona assim. Ele não te dá para depois você sentir, ele responde ao que você sente agora. Porque é agora que você está criando, é agora que você está emitindo uma frequência. E essa frequência, como uma onda magnética invisível, atrai realidades compatíveis com ela. E se isso parece difícil de acreditar, lembre-se, tudo ao seu redor é energia. O celular em que você me ouve, a cadeira em que você está sentado, o corpo que você habita, seus pensamentos, suas emoções, tudo vibra. Tudo tem uma assinatura energética e o seu campo pessoal, aquilo que você emite, é o filtro pelo qual você interpreta o mundo. Pessoas diferentes vivem realidades completamente distintas dentro da mesma cidade, do mesmo bairro, às vezes até da mesma casa. Porque o que determina a realidade não é o que está fora, mas o que está dentro. Vamos aprofundar. Imagine duas pessoas caminhando por uma floresta. Uma delas está em paz, conectada com a natureza, sentindo gratidão por estar ali. A outra está estressada, cheia de medo, pensando nos problemas que deixou em casa. A floresta é a mesma, mas a experiência que cada uma vive é completamente diferente. Isso acontece o tempo todo com você. E quanto mais você se conecta com estados internos de bem-estar, de presença, de gratidão, mais você começa a ver esses mesmos estados refletidos do lado de fora. Agora pense em quantas vezes você acorda e já começa o dia lembrando de problemas. Preocupações com contas, com trabalho, com discussões passadas, com expectativas frustradas. E isso não é por acaso, é um ciclo. O cérebro humano tende a repetir padrões, a buscar o conhecido. Mas aqui está a boa notícia. O cérebro também é plástico. Ele muda, ele se reconstrói, ele se adapta. E você pode conscientemente escolher novos pensamentos. Você pode ensinar seu cérebro a pensar diferente, a sentir diferente, a viver diferente. E tudo começa no agora, não é amanhã. Não é daqui a um mês, nem no início do ano que vem. É agora, porque o agora é o único tempo que existe de verdade. O passado vive na memória, o futuro vive na imaginação. Mas o agora é onde você respira, onde você sente, onde você decide. E é exatamente nesse instante que sua nova realidade pode começar a ser criada. Vamos falar sobre a ciência por trás disso. Estudos mostram que pensamentos geram sinais elétricos no cérebro, enquanto emoções geram sinais magnéticos no coração. Juntos, esses dois campos formam o que chamamos de campo eletromagnético pessoal. E esse campo não fica preso ao seu corpo, ele se expande. Ele interage com o ambiente, ele se comunica com o campo quântico, com essa matriz invisível de energia e informação que conecta tudo e todos. A física quântica já nos mostra que o observador influencia o observado. Isso quer dizer que sua consciência, seu estado interior, tem impacto direto sobre o que você vivencia. Você não é apenas um espectador da sua vida. Você é o roteirista, o diretor, o protagonista.
E tudo muda quando você assume esse papel. Mas talvez você esteja pensando, ok, eu quero mudar. Quero criar uma nova realidade. Mas por onde eu começo? A resposta é simples, mas poderosa. Comece prestando atenção no que você sente. Sua emoção é o seu GPS. Se você sente ansiedade, medo, frustração com frequência, é porque está se afastando da frequência da sua essência, do seu alinhamento natural. E quando você começa a escolher deliberadamente estados emocionais mais elevados, mesmo que pareça forçado no início, você começa a mudar sua frequência. E a mudança começa a acontecer. Comece com a gratidão. É uma das emoções mais transformadoras que existem. E o melhor, você não precisa de nada externo para sentir gratidão. Você pode fechar os olhos agora mesmo e se lembrar de algo simples. O sorriso de alguém, o cheiro do café, um momento de paz. Sinta isso. Permita que seu corpo registre essa emoção e veja como sua energia muda. Com o tempo, você percebe que não precisa mais esperar que a vida mude para se sentir bem. Você se sente bem primeiro. E a vida muda em resposta. Isso é criação consciente. É você assumindo o leme do barco. É você parando de reagir e começando a criar. E lembre-se, não se trata de perfeição, trata-se de prática. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa escolher conscientemente mais vezes do que escolhia antes. A cada escolha intencional, você reforça um novo caminho neural. E com o tempo, esses caminhos se tornam automáticos. Você se torna naturalmente mais calmo, mais confiante, mais intuitivo, porque você treinou seu corpo e sua mente para isso. Agora que você compreende o poder do momento presente, é hora de reconhecer que criar a própria realidade não é um dom restrito a poucos iluminados. É um direito natural seu. Desde o instante do seu nascimento, essa habilidade já fazia parte de quem você é. Porém, a maioria de nós foi condicionada a esquecê-la. Aprendemos a obedecer, a esperar, a nos conformar. A criatividade deu lugar à rotina. O sentir foi abafado por compromissos. A intuição foi negligenciada em nome da razão. E é por isso que muitos se sentem desconectados. Perderam o contato com a força criadora que pulsa dentro de cada um. Mas essa força nunca desapareceu. Ela continua aí, aguardando que você volte para si mesmo. Esperando que você se lembre de que não veio ao mundo apenas para sobreviver, mas para expressar, evoluir, criar. Sempre que você sonha com uma vida mais plena, está se conectando a essa fonte. Quando você se imagina livre, inteiro, em paz, é ela que está sussurrando ideias ao seu coração. A pergunta é, você está ouvindo? Está acolhendo essas visões? Ou ainda as rejeita, dizendo a si mesmo, isso é impossível, não é para mim, não agora. Quantos sonhos foram deixados de lado porque alguém disse que era difícil demais? Quantas ideias incríveis foram silenciadas pelo medo de ser julgado? Quantas vezes você preferiu a segurança da zona de conforto, mesmo sentindo a dor de não viver a sua essência? Todos passamos por isso. Mas é possível mudar essa realidade, e tudo começa com uma escolha. A escolha de não esperar mais a vida te empurrar, de agir com propósito, de pensar com atenção, de sentir com verdade. A mente criadora se desenvolve com prática, e tudo começa com a observação dos próprios pensamentos. Você já parou para perceber o que está se passando aí dentro agora? Muitos pensamentos surgem automaticamente, frutos de velhas crenças, de vivências passadas, de palavras que ouvimos quando éramos crianças. Mas quando você se torna consciente do que pensa, ganha poder. Só conseguimos transformar aquilo que conhecemos. Por isso, observe o que você pensa ao acordar. Quais conversas tem consigo mesmo? O que diz sobre seu corpo, suas finanças, suas capacidades? E mais, como você se sente ao pensar essas coisas? Porque pensamento sem emoção é como uma semente sem água. É o sentir que ativa a criação. E você pode,
conscientemente, escolher pensamentos que despertem emoções positivas. Pode construir imagens mentais da vida que deseja, acompanhadas da sensação de que isso já é real. Essa prática, simples e poderosa, altera sua vibração, transforma seu campo, redefine sua frequência energética. Um erro comum de quem descobre tudo isso é acreditar que precisa controlar todos os pensamentos. Isso só gera tensão, rigidez, culpa. Mas não se trata de controle. Trata-se de consciência. Quando surgir um pensamento negativo, não lute contra ele. Apenas reconheça e opte por outro caminho. Com o tempo, sua mente entenderá que você não alimenta mais o que te limita. E aqui entra um elemento fundamental: a visualização. Quando você visualiza com riqueza de detalhes e sente aquilo como real, está enviando uma instrução clara ao seu cérebro. Ele começa a ajustar seus circuitos como se aquela realidade já estivesse se manifestando. Isso desencadeia mudanças internas, desde alterações químicas até a formação de novos hábitos. Seu corpo começa a se alinhar com esse novo estado. E quanto mais você pratica, mais natural tudo se torna. É como aprender um novo idioma. No início, soa estranho, forçado, mas com prática e imersão, você passa a pensar nessa nova linguagem. Com a realidade é igual. Você começa a pensar como alguém que já vive a vida que deseja. Começa a sentir como essa pessoa, age como ela, e o mundo reage. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem, não por mágica, mas porque você se tornou compatível com essa nova realidade. E aí está a verdadeira beleza disso tudo. Você não precisa esperar, nem transformar o mundo externo. Precisa transformar o seu mundo interno, porque é ele que projeta tudo ao redor. Essa é a verdadeira liberdade, não depender do que está fora para ser feliz. Não buscar aprovação, amor, reconhecimento, tudo isso nasce dentro de você. Quando você se conecta com essa fonte, torna-se magnético, atrai naturalmente aquilo que antes perseguia. Importante, isso não significa negar a realidade atual. Não se trata de fingir que os desafios não existem. Trata-se de escolher como responder a eles, de decidir onde colocar sua atenção. Porque aquilo em que você foca, cresce, sempre. Se foca no medo, o medo se expande. Se foca na gratidão, a abundância floresce. Essa escolha está sempre ao seu alcance. E sim, haverá dias difíceis. Momentos em que tudo parecerá ruir, em que as dúvidas se farão presentes. E está tudo bem. O crescimento real acontece justamente nesses momentos. Quando a antiga versão resiste, a nova começa a emergir. Não fuja da dor, transforme-a. Toda emoção é energia, e a energia pode ser transmutada. Sinta o que precisa ser sentido, libere o que precisa partir. E então escolha novamente, escolha o agora, escolha o amor, escolha criar com consciência. Você não precisa compreender tudo com a razão. O intelecto tem seus limites, a mente lógica exige provas, garantias, controle, mas o coração sabe, o corpo intui, a alma fala. E quando você aprende a confiar nessa inteligência maior que habita em você, tudo muda. Você passa a viver guiado por algo muito mais sábio do que o medo. E é nesse solo que florescem os verdadeiros milagres. Agora, imagine por um instante como seria sua vida se você realmente acreditasse que está criando a sua realidade neste momento. Imagine acordar todos os dias, sabendo que cada pensamento que você alimenta é uma semente plantada no solo fértil da existência. Que cada emoção que você cultiva é uma água que nutre esse jardim. Que cada intenção, cada visualização, cada respiração consciente é um gesto de criação. Como seria caminhar pelo mundo com essa consciência viva dentro de você? A maioria das pessoas vive como se estivessem à mercê do acaso. Esperam por sorte, por sinais externos, por permissões. Mas quem cria conscientemente entende que não precisa de permissão para viver a vida que deseja.
Não precisa esperar o momento certo. O momento certo é sempre agora, porque o agora é onde tudo acontece. O agora é o ponto de acesso ao campo quântico de infinitas possibilidades. A física quântica já demonstrou que no nível subatômico, a matéria não existe como algo fixo e sólido, mas como uma onda de possibilidades. E o que colapsa essa onda em uma realidade específica é a observação, é a consciência, é a intenção. Você, como ser consciente, é um colapsador de possibilidades. Isso não é metáfora, é ciência. Sua atenção é criadora. Aquilo em que você coloca energia se expande. E aqui entra algo ainda mais poderoso, o sentimento de merecimento. Porque muitas pessoas até visualizam, até tentam pensar positivo, mas lá no fundo não se sentem dignas de viver aquilo que desejam. Carregam culpas, traumas, crenças limitantes herdadas de gerações. E isso cria um conflito interno. É como acelerar com o pé no freio. Você quer avançar, mas algo dentro de você segura. E é por isso que a verdadeira manifestação começa com cura, começa com perdão, começa com amor próprio. Olhe para você com mais compaixão. Veja o quanto você já enfrentou, o quanto sobreviveu. O quanto cresceu, mesmo quando ninguém estava vendo. Você é mais forte do que imagina e mais digno do que acredita. Você não está quebrado, você está despertando. E o processo de despertar é muitas vezes desconfortável, porque ele exige que você solte a velha pele, que libere identidades, histórias, papéis que não fazem mais sentido. Mas o que vem depois é liberdade, é leveza, é verdade. E quando você começa a viver nessa verdade, algo mágico acontece. Você se alinha com o fluxo da vida. As coisas deixam de ser uma luta constante e passam a ser uma dança. Você não precisa mais forçar, controlar, manipular. Você coopera com o universo, você se torna canal de uma inteligência maior. E quanto mais você confia, mais essa inteligência te surpreende. Com sincronicidades, com encontros, com caminhos inesperados. Muitas pessoas perguntam, mas quanto tempo leva para manifestar? E a resposta é, depende do quanto você está alinhado com o que deseja. O tempo é uma ilusão da mente linear. No campo quântico, tudo já existe, tudo já está disponível. A pergunta real é, você está vibrando como alguém que já vive isso? Está sentindo agora a emoção daquilo que quer experienciar? Porque quando a sua vibração se torna compatível com o que você quer, a manifestação não é mais um se, é uma consequência. E esse alinhamento acontece quando você vive o presente com consciência. Quando você aprecia o que tem, enquanto caminha em direção ao que quer. Quando você celebra pequenas vitórias, sem se apegar a resultados. Quando você vive em estado de presença, porque é na presença que mora o poder, é na presença que você acessa a sabedoria, a intuição, a clareza. E lembre-se, sua vida não precisa mudar de uma vez. Ela muda em pequenos momentos de escolha consciente. Cada vez que você escolhe a gratidão ao invés da reclamação. Cada vez que você respira fundo antes de reagir, cada vez que você silencia para ouvir sua intuição, esses momentos acumulam, eles criam uma nova base vibracional. E aos poucos você percebe que está diferente, que sua energia mudou, que você responde de outro jeito, que o mundo ao seu redor começa a refletir isso. Não subestime o poder de uma simples mudança interna. Grandes transformações começam com pequenas decisões. Um novo pensamento, uma nova atitude, uma nova percepção. E quando essas escolhas são repetidas com consistência, elas constroem um novo você. Um você mais autêntico, mais inteiro, mais conectado com sua essência. Você cria sua realidade agora, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora.
Isso significa que você pode escolher, neste momento, mudar sua energia, mudar seu foco, mudar sua história. Você não é vítima do passado, você é autor do presente. E o presente é o único lugar onde o futuro nasce. E mesmo que existam dúvidas, siga em frente. Mesmo que não veja os resultados imediatos, continue. Porque cada gesto, cada pensamento, cada emoção alinhada com a sua verdade está sendo registrado. O universo está ouvindo, a vida está respondendo. E mesmo quando parece silêncio, há um movimento acontecendo nos bastidores. Confie. Você veio aqui para mais do que pagar contas e cumprir expectativas. Você veio para lembrar quem é, para expressar sua luz, para viver com propósito. E esse propósito não é um destino fixo, é um estado de ser, é viver com presença, é amar com verdade, é criar com intenção, é acordar todos os dias e dizer: hoje eu escolho viver em alinhamento com quem eu realmente sou. Você é criador, é manifestador, é consciência em ação, e o mundo precisa da sua luz. Não amanhã, não depois que tudo estiver resolvido. Agora. Porque agora é o único tempo que existe. É no agora que tudo começa. E é no agora que você se transforma. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas para que possamos levar esta mensagem a muito mais gente.